E se eu te dissesse que existe um homem na Bíblia que foi odiado por Deus antes mesmo de nascer? Não é uma metáfora, está escrito. E essa história carrega um dos segredos mais perturbadores e mal compreendidos das Escrituras. Por que Esaú foi rejeitado? O que isso revela sobre a graça, o destino e a escolha divina? Será que você também está vivendo sem perceber que está abrindo mão da promessa de Deus por algo que parece inofensivo? Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu com Esaú e por que a sua trajetória revela um alerta espiritual profundo para todos que buscam entender sua identidade, seu propósito e o plano de salvação. Assista até o final, porque essa revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga o amor de Deus e o risco da rejeição espiritual. Antes mesmo de abrir os olhos neste mundo, Esaú já carregava sobre si o peso de uma rejeição que poucos compreendem. Seu nome está escrito nas páginas da Bíblia não apenas como o primogênito de Isaac, mas como o homem que Deus declarou odiar antes mesmo de nascer. Essa afirmação, chocante para muitos, é registrada em Malaquias 1, 2, 3 e depois reafirmada em Romanos 9, 13. Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Mas como pode um Deus de amor rejeitar alguém que ainda nem havia cometido um pecado? O que existia em Esaú que causou tal repulsa divina? Ou o que havia no plano maior de Deus que justificava essa escolha? Para começar a entender esse mistério, precisamos voltar no tempo. Rebeca, esposa de Isaac, ficou grávida de gêmeos. Durante a gestação, ela sentiu uma luta em seu ventre, um conflito violento, como se duas forças estivessem em guerra dentro dela. Ela então consultou o Senhor, e Deus lhe deu uma resposta profética e perturbadora. 2 nações estão em seu ventre, 2 povos se separarão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 23. Ali, ainda no ventre, já estava determinado. Esaú, o mais velho, serviria a Jacó, o mais novo. Era uma inversão da lógica da primogenitura, que sempre deu ao primeiro filho os direitos e bênçãos maiores. Mas Deus, em seu plano eterno, decidiu quebrar essa ordem para revelar algo muito mais profundo. A graça não depende da ordem natural das coisas. Quando Esaú nasceu, ele veio ao mundo com aparência rude, peludo, forte, com cor avermelhada. Jacó veio logo depois, segurando o calcanhar de seu irmão, como se desde o ventre quisesse ultrapassá-lo. Esses detalhes não são irrelevantes, são simbólicos. Esaú representa a carne, a força humana, a natureza bruta do homem. Jacó, embora também falho, representa a busca pela bênção, a persistência espiritual. E aqui começamos a desvendar a essência do conflito. Não é apenas entre 2 irmãos, mas entre 2 naturezas que vivem dentro de todos nós, a natureza carnal e a natureza espiritual. Esaú nasceu primeiro, mas era indiferente às coisas espirituais. Ele desprezou o direito de primogenitura por um prato de comida. Jacó, mesmo com atitudes questionáveis, desejava intensamente o que vinha de Deus. Deus não odiou Esaú por seu nascimento, mas por seu desprezo pelas promessas espirituais. O ódio de Deus aqui não é um ódio emocional como o nosso. É um termo teológico que representa rejeição para um propósito divino, uma separação deliberada. Deus escolheu Jacó, porque ele representava o espírito que busca, que valoriza o que é eterno, mesmo sem merecer. É aqui que muitos tropeçam, pensam que Deus escolheu Jacó por ele ser melhor, mas não. Deus escolheu Jacó apesar dele, e rejeitou Esaú por causa da sua indiferença espiritual. Essa é a chave para entender a graça. Não é sobre merecimento, é sobre propósito. Quantas vezes nós, como Esaú, trocamos coisas eternas por satisfações momentâneas?
Quantas vezes desprezamos as bênçãos espirituais por conveniências da carne? A história de Esaú é mais do que um registro antigo, é um espelho, é um alerta, é uma revelação. A Bíblia é clara ao dizer que Esaú era um homem do campo, caçador habilidoso, forte, destemido. Aos olhos do mundo, ele seria o herói, o guerreiro, aquele que conquista pela força. Já Jacó era descrito como um homem tranquilo, que ficava em casa, introspectivo, mais conectado ao ambiente da família e talvez mais sensível às questões espirituais. E é nesse contraste que surge um dos momentos mais simbólicos de toda a vida de Esaú. Ele chega do campo, faminto, exausto, e vê Jacó preparando um ensopado. Em um gesto aparentemente simples, ele diz: "Dá-me desse guisado vermelho, porque estou desfalecido." Jacó, que conhecia o valor espiritual do direito de primogenitura, faz uma proposta impensável: "Vende-me hoje o teu direito de primogenitura." E o que faz Esaú? Ele aceita. "Estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura?" Gênesis 25:32. Essa frase revela o coração de Esaú. Para ele, as promessas de Deus eram abstratas, sem valor prático. Ele estava tão dominado pelo momento, tão focado em sua necessidade imediata, que abriu mão de algo eterno por causa de um apetite passageiro. Aqui mora o ponto mais profundo da rejeição divina. Não foi por causa de um prato de comida, foi pelo desprezo espiritual, pelo desinteresse pelas coisas de Deus. Esaú representa todos aqueles que vivem baseados no agora, que não conseguem enxergar além da necessidade presente, que trocam a glória futura por um prazer instantâneo. Quantas pessoas fazem isso hoje? Trocam sua intimidade com Deus por uma noite de prazer, trocam seus princípios por uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, trocam o chamado por um relacionamento que Deus nunca aprovou. Vivem cansadas, com fome emocional, e por isso vendem suas bênçãos a qualquer um que prometa alívio imediato. Esaú não errou por estar cansado. Todos nós nos cansamos. Ele errou por não reconhecer o valor do que Deus havia lhe dado. Ele tinha o direito da bênção. Ele era o primogênito, mas jogou tudo fora por um momento de alívio. É por isso que Hebreus 12:16-17 nos alerta com firmeza: "Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Pois, como sabeis, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado." Essa palavra profano, usada na carta aos Hebreus, significa alguém que trata o que é santo como comum. Esse é o verdadeiro problema. Não é sobre carne com lentilhas. É sobre a mentalidade que vê o que é santo como trivial, que desvaloriza o espiritual, que banaliza a presença, a promessa e a escolha de Deus. O drama de Esaú é atual e pode estar dentro de qualquer um de nós. É por isso que precisamos perguntar, com sinceridade: estamos trocando o que Deus nos deu por aquilo que o mundo nos oferece? Temos dado mais valor ao agora do que ao eterno? Porque se não vigiarmos, corremos o risco de, como Esaú, chegar ao fim do processo e perceber que a bênção já foi entregue a outro. E aí, mesmo chorando, já será tarde demais. Anos se passaram e o momento decisivo se aproximava. Isaque, já velho e com a visão enfraquecida, sabia que seus dias estavam contados. Como era costume, ele queria abençoar o primogênito antes de morrer. Esaú era o escolhido natural, forte, obediente ao pai, herdeiro de tudo. Isaque o chama e pede que vá caçar uma caça e prepare um prato saboroso, como costumava fazer. Depois disso, ele daria a bênção. Mas o que Esaú não sabia é que Rebeca, sua mãe, estava escutando a conversa. E Rebeca tinha outra promessa em mente. Deus já havia dito que o mais velho serviria ao mais novo, que Jacó seria o herdeiro da promessa. Tomada por esse desejo de ver a palavra de Deus se cumprir,
Rebeca age. Ela chama Jacó, elabora um plano para que ele se disfarce de Esaú e o envia no lugar do irmão para receber a bênção. Jacó hesita, teme ser amaldiçoado, mas obedece. O plano funciona. Isaque, enganado pelos pelos de cabrito nos braços de Jacó, pelo cheiro de campo e pela refeição rápida, entrega a bênção, toda a bênção, a Jacó. E quando Esaú retorna da caça, confiante, trazendo o prato para o pai, a tragédia espiritual se revela. Quem é você? Pergunta Isaque perplexo. Sou Esaú, teu filho primogênito. A dor naquele instante é cortante. Isaque treme. Esaú, ao perceber o que aconteceu, clama com grande e amargo pranto: abençoa-me também, meu pai. Mas já era tarde. Jacó havia recebido a bênção, a herança espiritual, o favor profético, o destino messiânico, tudo já estava selado. Esaú, inconformado, pergunta: acaso não reservaste nenhuma bênção para mim? Isaque apenas lhe dá uma bênção secundária, inferior, distante da promessa. Esaú chora, grita, mas não pode mais voltar atrás. Esse momento revela o verdadeiro custo de escolhas espirituais. Esaú não perdeu a bênção por engano ou por acaso. Ele já havia desprezado o valor da primogenitura anos antes. Agora colhia as consequências. Tomado pela fúria e pela dor, Esaú alimenta em seu coração um desejo sombrio: matar Jacó. Não imediatamente, ele decide esperar a morte do pai. Mas já não há mais amor de irmão em seus pensamentos. A traição que sofreu, somada à perda do que considerava seu por direito, o transformou por dentro. O ressentimento se enraizou como veneno. Rebeca, percebendo o que se passa, envia Jacó para longe, para a terra de Labão, seu irmão. Assim, Jacó foge, deixando Esaú com seu coração ferido, sua casa sem herança e sua alma cheia de amargura. Durante os anos seguintes, Esaú tenta reconstruir sua vida. Ele se casa com mulheres hititas, provocando ainda mais desgosto em seus pais, que reprovam suas escolhas. Como que em um ciclo contínuo de afastamento, Esaú vai se distanciando cada vez mais da promessa feita a Abraão e Isaque, mas ele não some da história. Esaú se torna um homem poderoso, funda a nação de Edom, uma linhagem que se tornará inimiga dos israelitas por gerações. Seus descendentes prosperam materialmente, mas espiritualmente seguem por um caminho distante da aliança com Deus. Apesar disso, Deus não o abandona por completo. Há bênçãos na sua vida. Ele conquista, lidera, prospera. Mas é uma prosperidade terrena, sem a herança espiritual. Essa distinção entre bênção terrena e bênção eterna será um dos grandes temas que marcam sua história. Esaú representa aquele que escolheu o agora em vez do eterno, que trocou o invisível pelo imediato, o espiritual pelo físico. E esse erro ecoa através das gerações. O tempo passa e Jacó retorna. Ele vem com medo, pois sabe que deixou para trás um irmão ferido, humilhado e com sede de vingança. Ele envia presentes adiante na tentativa de apaziguar Esaú. O reencontro entre os dois irmãos se aproxima, e com ele uma tensão que cresceu por décadas. Mas, surpreendentemente, quando Esaú vê Jacó de longe, algo dentro dele muda. Ele corre ao seu encontro, o abraça e chora. Não há gritos, não há lâminas, há perdão. Esse gesto, vindo de alguém que havia sido rejeitado, traído e desprezado, carrega um peso espiritual imenso. Por um instante, Esaú parece resgatar o irmão que perdeu. Por um breve momento, ele caminha em direção à reconciliação. Mas os caminhos deles continuam separados. Jacó segue a promessa. Esaú volta para Seir, onde sua linhagem crescerá como uma nação poderosa, porém distante da aliança com Deus. Essa reconciliação, embora verdadeira, não cura as raízes profundas que já haviam sido plantadas.
A rivalidade entre seus descendentes se tornará uma marca trágica da história bíblica. Edom, a terra de Esaú, será lembrada ao longo das Escrituras como uma nação orgulhosa, inimiga de Israel, que desprezou as coisas de Deus. Um povo que herdou a escolha de seu ancestral, o agora, em vez do eterno. Essa herança espiritual, ou a falta dela, se tornará o símbolo daquilo que acontece quando o homem rejeita a promessa por causa do prazer imediato. Com o passar das gerações, os descendentes de Esaú crescem e se estabelecem como a nação de Edom. Orgulhosos, fortes e independentes, tornam-se conhecidos por sua hostilidade contra Israel, o povo descendente de Jacó. Mesmo quando Israel sai do Egito, guiado por Moisés, e pede passagem pacífica pelas terras de Edom, os descendentes de Esaú recusam com arrogância e ameaças de guerra. A ferida entre os irmãos agora é uma ferida entre nações, e Deus observa. Os profetas começam a levantar a voz contra Edom. Obadias, em uma de suas profecias mais diretas e cortantes, anuncia que o orgulho de Edom será sua queda. Diz que a violência contra Jacó e a alegria diante da desgraça de Israel são motivos de condenação. O nome de Esaú, agora ligado à nação que nasceu de sua linhagem, começa a representar um símbolo de rejeição espiritual. Não apenas por uma escolha de Deus, mas por uma sequência de decisões humanas que repetem o erro do ancestral: desprezar o eterno. A linhagem de Esaú, que poderia ter caminhado em honra mesmo fora da promessa, escolheu a arrogância. E a consequência seria inevitável. O juízo de Deus cairia sobre Edom. Com o tempo, os edomitas se tornam uma presença constante no caminho de Israel. Durante o reinado de Davi, Edom é subjugado pela força, mas a rivalidade não desaparece. O ressentimento cresce. A memória da bênção perdida ainda arde na alma da descendência de Esaú. Mais tarde, no período dos reis, Edom se rebela. Em tempos de fraqueza espiritual de Israel, Edom aproveita para atacar, saquear, zombar. E novamente os profetas falam. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos pronunciam palavras duras contra Edom. A acusação não é apenas contra um povo estrangeiro, mas contra uma postura espiritual, orgulho sem arrependimento. Enquanto Jacó luta com Deus e encontra redenção, Esaú e seus filhos caminham numa estrada de autossuficiência. Eles não pedem perdão, eles não se voltam, eles resistem. E por isso, sua destruição se torna uma sentença profética. Mas mesmo diante da rejeição, Deus não apaga a história de Esaú. Ele a deixa registrada como alerta. Não como simples condenação, mas como espelho. Porque todo aquele que despreza o eterno por migalhas terrenos está repetindo o erro de Esaú. Os séculos avançam e a figura de Esaú permanece viva nas sombras da narrativa bíblica. Durante o exílio da Babilônia, quando Jerusalém é invadida e destruída, Edom não estende a mão. Pelo contrário, eles celebram. Observam os irmãos caírem e se alegram com a ruína de Judá. Há registros disso nos Salmos e no livro de Obadias, um profeta cuja única mensagem foi dirigida exclusivamente a Edom. Obadias denuncia: os descendentes de Esaú se colocaram como inimigos do povo de Deus num momento de vulnerabilidade. Eles não apenas assistiram, mas participaram da desgraça. Tomaram cidades, prenderam fugitivos, entregaram irmãos aos inimigos. A ferida aberta por Esaú sangra mais uma vez, agora através de seus filhos. A profecia de Obadias é direta e severa. Por causa da violência contra teu irmão Jacó, serás coberto de vergonha e serás exterminado para sempre. O castigo de Edom não é apenas por atos políticos, mas por traição espiritual. Eles escolheram o caminho da hostilidade em vez da reconciliação. Repetiram a amargura do pai e desprezaram o Deus de Israel. E assim, a linhagem de Esaú começa a desaparecer da história bíblica.
não por esquecimento, mas como sinal de uma escolha que se perpetuou por gerações, a escolha de viver sem aliança. Com o passar dos anos, os edomitas, descendentes de Esaú, foram sendo gradualmente absorvidos, conquistados e dispersos. Um povo outrora forte, com reis antes mesmo de Israel ter um, agora enfraquece diante das profecias que se cumprem com precisão. Durante o domínio persa e posteriormente o Império Grego, Edom já não possui mais o mesmo poder. Quando os romanos assumem o controle da região, os edomitas, agora conhecidos como idumeus, estão diluídos cultural e espiritualmente. Ainda existem, mas sem identidade profética, sem aliança com Deus, sem o brilho da bênção. É nesse contexto que surge uma figura crucial: Herodes, o Grande, um idumeu, um descendente de Esaú. Herodes é colocado como rei pelos romanos sobre a Judéia, mas ele não serve a Deus, serve a Roma. Ele reconstrói o templo em Jerusalém, mas não como ato de fé, e sim de manipulação política. E é Herodes quem tenta matar Jesus, ainda bebê. O sangue de Esaú, agora distante e corrompido, se levanta contra o Messias prometido. O conflito entre as duas linhagens, Jacó e Esaú, atinge seu clímax. De um lado, o Filho de Deus, do outro, um rei falso, sedento por poder e rejeitado por Deus. Mesmo séculos depois, a sombra da rejeição e da escolha espiritual de Esaú ainda repercute, não como destino trágico, mas como alerta vivo. Enquanto isso, o povo de Israel passava por altos e baixos, sempre lembrando a promessa feita a Jacó, que seus descendentes seriam uma nação escolhida por Deus. Esaú, por sua vez, continuava como símbolo de rejeição e consequência das decisões espirituais tomadas por vontade humana. A história mostra que Esaú desprezou seu direito de primogenitura, trocando-o por um prato de lentilhas, um ato que parecia simples, mas que revelou uma profunda indiferença pela bênção divina. Essa escolha refletia não só uma decisão pessoal, mas um sinal das consequências que decisões impensadas podem trazer para o destino de uma vida e uma linhagem. Esaú nunca recuperou essa bênção, e seus descendentes carregaram as consequências dessa perda. A narrativa bíblica o usa para ensinar sobre a importância de valorizar o que Deus oferece, de buscar a graça e o propósito divino com seriedade e respeito, pois as escolhas feitas hoje moldam o futuro de amanhã. Nos tempos que se seguiram, a descendência de Esaú, os edomitas, enfrentou uma série de conflitos e guerras com os israelitas. Apesar de serem parentes próximos, as tensões entre as duas nações foram constantes, marcadas por batalhas, traições e ressentimentos antigos. Os profetas de Israel frequentemente mencionavam Edom em seus oráculos, condenando sua arrogância, crueldade e oposição ao povo de Deus. Essas palavras não eram apenas críticas políticas, mas refletiam o juízo divino sobre uma nação que rejeitou o caminho do Senhor e escolheu se opor à sua aliança. Mesmo diante dessas advertências, os edomitas continuaram sua trajetória de rejeição, afastando-se cada vez mais dos princípios divinos, o que resultou em sua eventual dispersão e perda de identidade como povo. Jacó, agora chamado Israel, tornou-se o patriarca das 12 tribos, e a bênção que Esaú perdeu passou a ser vista como um símbolo da escolha divina. A história de Esaú e Jacó não era apenas uma disputa familiar, mas um reflexo da soberania de Deus sobre a história e as nações. Ao longo dos anos, Esaú tentou reconciliar-se com Jacó, mas a mágoa e a tensão permaneceram. Essa relação conturbada entre irmãos simboliza a luta entre o que Deus escolhe e o que o homem deseja, entre o destino e a vontade própria. A rejeição de Esaú, embora dura, revela a seriedade com que Deus trata as escolhas e o propósito que ele reserva para cada um.
A narrativa mostra que, mesmo rejeitado, Esaú teve um papel importante na história bíblica, como testemunho das consequências espirituais das decisões humanas. Com o passar do tempo, Esaú estabeleceu-se nas regiões montanhosas de Seir, fundando a nação de Edom. Seus descendentes cresceram em número e influência, mas carregavam consigo o legado da rejeição divina. Enquanto isso, Jacó prosperava na terra de Canaã, recebendo a promessa de Deus de que suas gerações seriam numerosas e abençoadas. A rivalidade entre os dois irmãos refletia a luta espiritual que atravessava suas linhagens. Esaú, apesar de ter perdido a bênção principal, não foi abandonado por completo. Ele recebeu bênçãos de seu pai Isaque e de Deus, mas essas eram limitadas em comparação às que foram dadas a Jacó. Essa diferença mostrava o peso das escolhas e da vontade divina na vida de cada um. Esaú viveu uma vida marcada pela busca de sua identidade e posição, mas seu coração carregava o peso da rejeição. Ele tornou-se um homem forte e guerreiro, conhecido por sua habilidade e coragem nas batalhas contra povos vizinhos. Apesar disso, Esaú sentia a sombra da bênção perdida. Ele tentou restaurar seu relacionamento com Jacó, mas o ressentimento e a desconfiança eram barreiras difíceis de superar. As Escrituras mostram que Esaú simboliza aqueles que vivem na carne, focados nas coisas imediatas e terrenos, enquanto Jacó representa a busca pela promessa e pelo espiritual. Essa dualidade espiritual é uma lição profunda para quem busca entender a escolha de Deus. Com o tempo, Esaú casou-se com mulheres cananeias, algo que causou tristeza e conflito em sua família, especialmente para seu pai Isaque, que via isso como um afastamento dos caminhos de Deus. Essas escolhas influenciaram não apenas sua vida pessoal, mas também o destino de sua descendência, pois as nações que surgiram de Esaú se tornaram frequentemente adversárias de Israel. Mesmo com todas as dificuldades, Esaú foi um pai dedicado e liderou seu povo com firmeza, mantendo sua identidade e herança cultural, ainda que longe das promessas feitas a Jacó. A história de Esaú revela como as decisões tomadas em obediência ou desobediência a Deus têm consequências que se estendem por gerações. Esaú e Jacó eventualmente se reconciliaram, apesar de todas as traições e disputas que os separaram por tantos anos. Esse encontro foi tenso, mas cheio de significado, mostrando que mesmo os laços mais quebrados podem ser restaurados. No entanto, Esaú continuou vivendo longe da bênção espiritual que havia sido destinada a Jacó, simbolizando a luta entre a carne e o espírito que se desenrola ao longo das Escrituras. Ele seguiu seu caminho, pai das nações edomitas, que muitas vezes entraram em conflito com Israel, refletindo o conflito eterno entre aqueles que escolhem o caminho terreno e os que escolhem o caminho divino. A história de Esaú é um aviso poderoso. Nossas escolhas espirituais definem não só nosso destino, mas também o destino daqueles que virão depois de nós. Com o passar dos anos, Esaú tornou-se líder de um povo guerreiro, os Edomitas, conhecidos por sua força e resistência. Eles habitavam regiões montanhosas e muitas vezes estavam em confronto direto com os israelitas, filhos de Jacó. Essa rivalidade entre as duas nações, descendentes de gêmeos, simbolizava o conflito espiritual e familiar que se iniciou ainda no ventre de sua mãe Rebeca e que ecoou por séculos. Apesar da dureza desse relacionamento, há momentos na Bíblia que mostram respeito mútuo e até alianças temporárias, revelando que o destino de Esaú não foi apenas de rejeição, mas também de importância para o plano divino. A história de Esaú ensina que, mesmo quando rejeitados, nossos caminhos têm propósito e que a luta entre bênção e maldição se manifesta em escolhas reais e consequências palpáveis. Esaú
teve muitos filhos e descendentes, que formaram as nações de Edom, Amaleque e outras tribos vizinhas a Israel. Essas nações, frequentemente em conflito com os israelitas, ilustram o legado espiritual que Esaú deixou. Um caminho de separação e resistência à bênção de Deus. Mesmo diante da rejeição divina registrada nas Escrituras, Esaú não foi esquecido, pois sua linhagem teve papel crucial na história do povo de Deus, mostrando que Deus trabalha mesmo através de caminhos tortuosos. A Bíblia também revela profecias sobre Edom, que sofrerá juízo por sua oposição a Israel, reforçando a ideia de que a escolha de Esaú não foi apenas pessoal, mas teve repercussões espirituais profundas. Essa herança complexa revela como as decisões humanas carregam consequências que ultrapassam gerações, alertando-nos sobre a importância de buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, vivendo uma vida mais selvagem e independente, em contraste com seu irmão Jacó, que preferia ficar junto à tenda, dedicado às coisas do campo e ao convívio com sua mãe Rebeca. Esaú representava o homem do mundo, mais ligado às necessidades imediatas e ao prazer momentâneo, enquanto Jacó simbolizava a busca pela promessa divina. Um dia, Esaú voltou do campo exausto e faminto e encontrou Jacó preparando um prato de lentilhas. Tomado pela fome, Esaú pediu para comer daquela comida. E Jacó, aproveitando a oportunidade, pediu em troca o direito de primogenitura de Esaú, que era um direito importante, conferindo bênçãos, liderança e herança espiritual. Esaú, dominado pelo desejo momentâneo, desprezou seu direito de primogenitura e o vendeu a Jacó por um prato de lentilhas. Esse ato impulsivo revelou muito sobre o caráter de Esaú e seu relacionamento com as bênçãos espirituais que Deus havia prometido à sua família. Essa história demonstra que a rejeição divina sobre Esaú não foi apenas um decreto, mas também uma consequência natural das suas escolhas e prioridades, que afetaram não só sua vida, mas também o destino espiritual de sua linhagem. Mais tarde, quando Isaque, já idoso e com a visão fraca, decidiu abençoar seu filho primogênito, Rebeca ajudou Jacó a enganar o pai. Jacó vestiu-se com peles de cordeiro para parecer com Esaú, que tinha pelo corpo mais cabeludo, e levou a Isaque uma comida preparada especialmente para ele. Isaque, desconfiado, mas enganado pelo toque e cheiro, deu a bênção destinada a Esaú para Jacó. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, ficou profundamente amargurado e cheio de raiva. Implorou por uma bênção para si mesmo, mas a bênção de Isaque estava irrevogavelmente dada a Jacó. Esaú sentiu-se rejeitado e injustiçado, e sua tristeza refletia a tensão espiritual que se estabelecia entre ele e seu irmão. Temendo a fúria de Esaú, Rebeca aconselhou Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão, para que Esaú não o matasse. Essa fuga marcou o início de um longo período de separação entre os irmãos, com consequências que se estenderiam para as próximas gerações. Se essa história de Esaú e sua rejeição divina despertou algo profundo em você, não deixe essa revelação terminar aqui. Muitos de nós carregamos dúvidas e feridas sobre nossa identidade e propósito diante de Deus. E entender esses segredos bíblicos é o primeiro passo para transformar sua vida espiritual. Quer descobrir como aplicar essa verdade poderosa da Bíblia para vencer sentimentos de rejeição, encontrar sua verdadeira identidade em Deus e caminhar com propósito? Baixe agora o nosso e-book exclusivo que vai mudar sua visão sobre graça, escolha divina e salvação de forma prática e impactante. E para você, qual é o maior desafio espiritual que essa história trouxe à tona? Compartilhe nos comentários. Vamos orar e refletir juntos. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder as próximas revelações profundas da Palavra de Deus.